O salário mínimo faz parte da vida de milhões de brasileiros. Segundo o censo de 2022, cerca de 35 milhões de trabalhadores, ou seja, quase um terço da população ocupada, recebem até um salário mínimo no país. Hoje estabelecida, essa política criada durante o governo de Getúlio Vargas vem de um momento diferente da relação entre Estado, empresariado e trabalhadores. Ele vai tentar justamente trazer esses trabalhadores para a órbita do Estado, se colocando como protetor dos interesses dos trabalhadores, regulando, controlando, tanto que esses trabalhadores tinham direitos, né? Mas a questão da greve, isso tudo vai sendo esvaziado, né? O movimento de contestação tira dos patrões a possibilidade de negociação direta, né? O Estado se coloca como esse mediador, né? E aí, é claro, né, o Estado que até então é visto como algo que simplesmente defende o interesse do patronato, passa a ser visto como uma instituição que defende e promove leis trabalhistas. E a cabeça desse Estado, é claro, o Vargas, né, que já começava aí a construir o que mais tarde se converte no mito do pai dos pobres, né? Instituído em 1936, ele tinha um objetivo claro: garantir condições básicas de subsistência ao trabalhador, como alimentação, moradia, vestuário, higiene e transporte. Desde então, o DIEESE acompanha a evolução do salário mínimo. Criou a chamada Comissões do Salário Mínimo Regionais. Essas comissões, elas foram... Quem participou dessas comissões? Representantes dos empregados, empregadores e do governo, com suporte de um serviço de estatística e previdência do trabalho. Isso, estou falando para vocês, lá na década de 1930, né? Responsável por levantar os dados daquilo que foi sinalizado na Constituição de 34. Porém, isso começa a criar uma forma efetiva em 1938, quando foi efetivamente regulamentada. E começou a valer para valer, sabe quando? Em 1940, com o valor estabelecido. Só que quando foi estabelecido esse valor foi estabelecido com 14 valores de salário mínimo, fruto de 50 subdivisões. Então, o salário mínimo, de uma forma mais sintética, ele surge a partir dessa pesquisa feita em 50 regiões, sub-regiões do Brasil, foi uma atribuição de uma comissão tripartite, mas a gente precisa lembrar que, na época, o governo Vargas era um governo mais linha dura, centralizador, né? Hoje, o valor é único. Neste ano, subiu R$ 103 e passou para R$ 1.621, um reajuste de 6,8% em relação ao ano anterior. O novo valor começou a ser pago em fevereiro, referente aos salários de janeiro. Em 2026, a Política Nacional do Salário Mínimo completa 90 anos. Ela segue como um dos principais instrumentos de garantia de renda no Brasil. E é aqui no supermercado que o salário deixa de ser um número. Em meio às prateleiras e produtos e tantas possibilidades, cada centavo conta. Na matemática das compras, toda estratégia vale na hora de chegar a um bom resultado. Então, só o básico entra na conta: arroz, feijão, itens de higiene, nada de supérfluos. E toda fórmula é válida. A Renata, por exemplo, está aqui toda semana. Porque, assim, entra algumas promoções da semana e a gente aproveita as promoções, né? Infelizmente, não dá para contar com o salário mínimo, não. Ao longo dos anos, o salário passou por mudanças. Hoje, o reajuste segue uma política de valorização que leva em conta dois fatores: a inflação acumulada, medida pelo INPC, e o crescimento do PIB de 2 anos antes, limitado a 2,5%. Além de garantir renda, o salário mínimo também influencia aposentadorias, pensões e benefícios sociais. Por que o salário mínimo, né, hoje, por exemplo, 1.621? Então, por que não coloca 7.000, que é o estudo do DIEESE, né? Então, esse é um problema sério, porque nós temos alguma coisa ligada ao salário mínimo. E essa coisa é do governo, que é a questão do INSS, que são as aposentadorias, né? Não só as aposentadorias, mas todos os benefícios, né, que o governo dá para a população, está atrelado ao salário mínimo. Então, se ele aumentar muito o salário mínimo,
aí a despesa do governo vai lá para cima. 90 anos depois da criação do salário mínimo, o desafio permanece: equilibrar crescimento econômico, valorização do trabalho e condições dignas de vida. Nós do Diese temos uma metodologia, respeitando a pesquisa de orçamentos familiares, em qual nós estabelecemos o valor necessário, cumprindo a gente chama de salário mínimo necessário. Esse valor estaria hoje na casa de R$ 7.106. Esse valor, normalmente, traz complexidade quando nós falamos dele. Mas o que é importante no meio de tudo isso é que nós percebemos na prática que o valor de salário mínimo ainda não é suficiente, independente desse valor de R$ 7.106. Antigamente você tinha um aumento do salário mínimo, às vezes apenas a inflação. Agora você sempre tem um ganho real. Eu acho que isso foi muito interessante. Então o aumento do salário mínimo todo ano, ele é a inflação mais o PIB de 2 anos atrás, que é o aumento real. E esse ano eles tiveram 2,4% de aumento real, quer dizer, repõe a inflação e mais 2,4%. Então isso ajuda, né? Isso vai melhorando. Agora o ideal ainda não é, obviamente.